A história começa dentro do grande salão principal da família Lin, onde nosso personagem principal está inconsciente no chão frio. Algumas pessoas por perto notam e gritam em pânico. Ei, jogue um pouco de água fria nele. Rápido. Assim que a água atinge seu rosto, ele acorda de um salto e grita, droga. Vou me atrasar para o escritório. Ouvindo isso, a raiva de seu pai atinge o próximo nível. Com uma voz estrondosa, ele ruge, seu moleque inútil. Você vai admitir seu erro ou não? Mas o pobre personagem principal parece completamente confuso. Ele encara todo mundo e pergunta, quem são vocês? E onde diabos eu estou? No momento em que essas palavras saem de sua boca, outro homem furioso por perto se irrita. Este desgraçado está fingindo agora? Chega de conversa. Vou acabar com ele com um só golpe. Ele imediatamente desembainha sua espada e avança gritando, olhe para minha lâmina. Vamos ver para onde você corre. Vendo isso, nosso herói fica absolutamente apavorado. Uau! Ei! Agora a coisa ficou séria. Mas, naquele exato momento, seu pai intervém e para o ataque. O homem furioso parece chocado. Patriarca Lin, qual é o significado disso? O patriarca Lin rapidamente tenta acalmá-lo. Mestre Su, por favor, espere. Abaixe sua espada. Enquanto isso, nosso herói se esconde apressadamente atrás de seu pai e dispara, ei, cara. Estou te dizendo, matar alguém é ilegal. A polícia vai te prender. Ao ouvir ser chamado de velho, o rosto do patriarca Su fica vermelho de raiva. Velho? Ele me chamou de velho? O patriarca Lin tenta lidar com a situação de forma desajeitada. Olha, a culpa é de fato do lado da nossa família. Deixe-me interrogá-lo uma vez. Depois disso, este filho inútil é seu para lidar como quiser. Mas o patriarca Su não está satisfeito e grita novamente, seu moleque imundo. Hoje, você está morto com certeza, o patriarca Lin acrescenta rapidamente. Mestre Su, acalme-se, por favor, pelo menos ouça o primeiro. Depois de um momento, o patriarca Su finalmente bufa. Certo, vamos ver que tipo de drama vocês estão encenando. Nosso herói, ainda sem entender nada, pergunta novamente. Espere. Que família Lin? Que família Su? Eu realmente não entendo nada. O patriarca Su zomba. Olhe para ele fingindo ter perda de memória. Qual é o sentido de interrogá-lo? Apenas mate logo este Lin Bei. Ouvindo isso, o herói apressadamente tenta se defender. Irmão, você pegou o cara errado. Eu não fiz nada, sério. Mas, de repente, uma dor aguda explode dentro de sua cabeça. Droga, minha cabeça está rachando. Naquele momento, memórias desconhecidas começam a inundar sua mente. Ele vê flashes do passado. O dia em que Lin Bei nasceu, o patriarca Lin sorrindo de alegria. Depois, cenas do treinamento de infância. Fique em pé corretamente. Mantenha as costas retas. Mais memórias se seguem. Lin Bei envelhecendo, tornando-se preguiçoso e mimado. O patriarca Lin o repreendendo. Você só fica vagando o dia todo. Sem disciplina, sem futuro. E Lin Bei rindo descuidadamente. Voltando a si, o herói murmura em choque. Espere. Eu transmigrei? Ele percebe que as memórias em sua cabeça pertencem ao dono original deste corpo. Então uma cena borrada da noite passada aparece em sua mente. Espere aí. Isso é de ontem? Ele se lembra de um cara bonito chamado Yi Fan, uma garota bonita, e ele mesmo, um jovem mestre rico e mimado. Por que tudo isso parece tão familiar? Ele se lembra de ouvir, acalme-se, querida, relaxe. A garota estava com raiva, fora de si, e algo terrível parece ter acontecido depois disso. Enquanto a verdade lentamente se revela, ele fica pálido. Ah, não. Não me diga que eu realmente fiz algo horrível. Vendo a expressão estranha em seu rosto, o patriarca Lin grita com raiva, ei, por que você está sorrindo ao se lembrar de tudo isso? Ao mesmo tempo, o patriarca Su perde completamente a cabeça. Seu desgraçado. Morra! Ele brande sua espada novamente, mas o patriarca Lin o bloqueia com as próprias mãos. Nosso herói olha incrédulo. Droga! Ele pegou uma espada com as próprias mãos? Olhando ao redor, tudo de repente parece familiar. Este enredo, este cenário, não me diga. A percepção o atinge como um raio. Eu sou o vilão, não sou? Ele se lembra de inúmeros romances que leu. Um vilão bucha de canhão que assedia a mulher do protagonista e depois é esmagado sob os pés do protagonista. Seu rosto empalidece de medo. Pensa, cérebro, pensa. Se isso continuar, aquele velho na minha frente com certeza vai me cortar em dois. Do outro lado, o patriarca Su grita com raiva para o patriarca Lin. Velho canalha, me solte. E bem nesse momento, algo inacreditável acontece. O corpo de Lin Bei de repente começa a brilhar. Uma tela azul aparece diante de seus olhos. Aviso, a vida do anfitrião está em perigo. Sistema de gastos aéreos da família carregado com sucesso.
Ao ver a tela azul aparecer diante de seus olhos, uma centelha de esperança surge no rosto de Lin Bei. Não me diga, este é o sistema lendário que todo transmigrador recebe? Minhas trapaças foram finalmente ativadas? Nesse momento, a interface do sistema muda. Anfitrião detectado em perigo de vida. Plano de emergência ativado. Distribuindo pacote de presente para iniciantes. Lin Bei toca imediatamente na tela. O sistema anuncia: parabéns, anfitrião. Você recebeu 200 milhões de pedras espirituais. Todas foram depositadas no inventário do sistema. O sistema continua: por favor, resolva a crise da criança do destino. Ganhe pontos de destino para desbloquear mais recompensas. Então sua missão aparece. Objetivo da missão: resolver a crise de vingança do patriarca da família Su e forçar a parte adversária a recuar. Recompensa: 5 volumes de métodos de cultivo do dom da espada de nível celestial. Uma pedra de gravação contendo evidências de que o corpo original foi incriminado. Mas no momento em que Lin Bei lê a penalidade por falha, sua alma quase deixa seu corpo. Penalidade por falha: morte nas mãos do patriarca da família Su. Droga. Lin Bei pragueja em sua mente. Falhar significa morrer? Mesmo que me dê montanhas de pedras espirituais, de que adianta se não estarei vivo para gastá-las? Enquanto isso, a raiva do patriarca Su não diminuiu nem um pouco. Ele encara o patriarca Lin e ameaça. Velho Lin, saia do meu caminho. Caso contrário, a família Su e a família Lin lutarão até que um lado seja aniquilado. Ouvindo isso, o patriarca Lin fica ansioso e se vira para Lin Bei. Seu moleque inútil. Rápido, peça desculpas ao patriarca Su. Mas desta vez, Lin Bei dá um passo à frente com um toque de confiança. Patriarca Su, admito que errei com a senhorita Su, mas ainda acredito que esta situação pode ser resolvida. O patriarca Su zombeteiramente. Resolvê-la? Muito bem. Garoto, é melhor você ter uma maneira de se salvar ou farei sua morte ser extremamente dolorosa. Lin Bei responde calmamente: é simples. Vou comprar minha vida com pedras espirituais. O salão inteiro fica em silêncio. Então o patriarca Su cai na gargalhada. Comprar sua vida? Família Lin, vocês não estão sendo um pouco arrogantes demais? Sem hesitar, Lin Bei diz: 1 milhão de pedras espirituais. Todos os presentes ficam instantaneamente atônitos. O patriarca Lin entra em pânico. Seu moleque, seu cérebro foi pastar nos campos? 1 milhão é a renda da família Lin por 10 anos inteiros. A expressão do patriarca Su escurece. Apenas 1 milhão? A dignidade da minha filha pode ser medida com dinheiro? Vendo sua rejeição, Lin Bei pensa consigo mesmo: não é suficiente? Parece que subestimei o preço. Com um sorriso astuto, ele levanta a mão novamente. Então que tal 5 milhões de pedras espirituais? Por uma fração de segundo, a ganância brilha nos olhos do patriarca Su, mas ele rapidamente a suprime. 5 milhões? A família Su é uma família de cultivadores de espada. Orgulho e honra correm em nosso sangue. Ele grita com raiva. Não fale em 5 milhões. Mesmo que você traga 10 milhões ou 100 milhões, eu nunca vou te poupar. Ele desembainha sua espada e ruge, espada do vento cavalgante. Mas Lin Bei permanece calmo. Se 5 milhões não é suficiente, então que tal 100 milhões? No momento em que essas palavras saem de sua boca, uma chuva de pedras espirituais deslumbrantes de repente cai no salão. Os olhos do patriarca Su se arregalam em choque. Oh, o que é isso? A aura avassaladora de inúmeras pedras espirituais o faz cambalear e cair no chão. São realmente 100 milhões de pedras espirituais? Até o patriarca Lin está estupefato. Em toda a minha vida, nunca vi tantas pedras espirituais de uma só vez. Os anciãos próximos gritam incrédulos. Impossível. De onde esse garoto tirou tantas pedras espirituais? Patriarca Su, ainda sentado no chão, pergunta com a voz trêmula. Você quer dizer, todas essas pedras espirituais são para a família Su? Lin Bei sorri vagarosamente. Correto. Então ele acrescenta deliberadamente, mas como o patriarca Su é um homem de princípios de ferro e orgulho, isso pode parecer um pouco barato. Certo? Por dentro, Lin Bei suspira de alívio. 100 milhões ainda são apenas 100 milhões. Contanto que eu esteja vivo e tenha o sistema, posso conseguir pedras espirituais infinitas. Ele finge recolher as pedras. Bem, se for esse o caso, vou pegá-las de volta. De repente, o patriarca Su agarra sua mão. Espere. Aguarde um minuto. No momento em que ele segura a mão de Lin Bei, uma feroz batalha mental começa na mente do patriarca Su. Acalme-se, Su Siquen. Mantenha a compostura. Este desgraçado arruinou a honra de sua filha. Mas seus olhos se desviam para a montanha de pedras espirituais. Mas são 100 milhões de pedras espirituais. Com isso, a família Su poderia alcançar alturas inimagináveis. Então ele se lembra de sua filha novamente.
Será que 100 milhões de pedras espirituais se comparam a um único fio de cabelo da minha filha? No entanto, sua ganância se torna mais forte. Mas ele está realmente oferecendo demais. Ele finalmente fala com um tom diplomático. Eu já disse, mesmo que você oferecesse 100 milhões, eu não te pouparia. Mas então ele muda suas palavras. No entanto, a família Su e a família Lin são amigas há gerações. Não podemos destruir essa relação tão facilmente. Ele continua, tirar uma vida por causa disso pode de fato ser excessivo. Não estou fazendo isso por pedras espirituais. Então ele recolhe todas as pedras espirituais e anuncia sua decisão. Eu levarei minha filha para casa para descansar hoje. Garoto Lin, lógica e emocionalmente, você deve uma explicação à minha filha. Eu te dou 3 dias para vir à nossa porta e se desculpar. Enquanto se afasta, ele pensa secretamente com culpa. Desculpe, filha. Pelo futuro da família Su, só posso deixar você sofrer esta injustiça. No momento em que ele sai, o sistema pisca novamente na frente de Lin Bei. Parabéns, anfitrião. Missão concluída. Recompensas recebidas. 5 volumes de métodos de cultivo do dom da espada de nível celestial, pedra de gravação com evidências da armação, tudo depositado no inventário do sistema. Lin Bei solta um longo suspiro. Finalmente, minha vidinha está salva. Ele sorri. Ah, a missão está concluída. Deixe-me ver o que vem a seguir. O sistema anuncia imediatamente, nova missão publicada. Objetivo da missão, encontrar o traidor da família e unir o poder da família. Recompensa por conclusão, 200 milhões de pedras espirituais. Penalidade por falha, ser aniquilado da noite para o dia pelo filho do destino. Nesse momento, o patriarca Lin se aproxima de Lin Bei e pergunta em choque, Ei, seu moleque imundo, de onde você conseguiu tantas pedras espirituais? E me diga honestamente, você vai mesmo dar todas elas para a família Su? Você nem guardou um pouco para o seu próprio pai? Do outro lado, o grande ancião está lá queimando de ciúmes e raiva. Droga, ele realmente aguentou tudo isso. O Sushimal é mesmo uma tartaruga? Ele estreita os olhos com desconfiança, mas a origem dessas pedras espirituais é definitivamente problemática. Vamos ver como este velho o expõe. De repente, ele grita alto, Lin Bei, você está empurrando toda a família Lin para a destruição. O patriarca Lin parece confuso. Grande ancião, o que você quer dizer com isso? O grande ancião zomba e explica, 100 milhões de pedras espirituais. Mesmo que vendêssemos toda a cidade Fengyi, não conseguiríamos juntar tanto dinheiro. Receio que você deva ter roubado essas pedras espirituais de alguma existência poderosa. E por sua causa, a família Lin agora enfrenta a aniquilação total. Mas Lin Bei não entra em pânico. Em vez disso, ele responde calmamente, velho, então me diga, num raio de 100 milhas da cidade Fengyi, que figura dita poderosa poderia casualmente sacar 100 milhões de pedras espirituais? O grande ancião fica irritado. Quem sabe de onde você as roubou? De qualquer forma, a família Lin não tem esse tipo de riqueza. A origem de suas pedras espirituais é absolutamente suspeita. Lin Bei sorri levemente. As palavras do grande ancião são bastante interessantes. Mas e se eu disser que essas 100 milhões de pedras espirituais me foram dadas por aquela mesma figura poderosa que você mencionou? O grande ancião zomba. Tudo bem enganar os de fora, Lin Bei, mas não se engane. Todos na família Lin conhecem seu caráter. Quem mostraria tanta bondade a alguém como você? Lin Bei imediatamente contra-ataca com lógica. Então, de acordo com o grande ancião, eu, Lin Bei, um playboy inútil, tenho a habilidade de roubar pedras espirituais de um especialista em cultivo de topo sem que eles percebam? Isso parece razoável? O grande ancião fica instantaneamente sem palavras. Isso. O patriarca Lin também acena com a cabeça. Exatamente. As habilidades de detecção de um cultivador poderoso são aterrorizantes. Como poderia Lin Bei possivelmente roubar de tal pessoa? Isso não é um absurdo? Lin Bei concorda rapidamente. Certo. Absolutamente certo. Vendo a situação se virar contra ele, o grande ancião muda seu tom. Eu estava apenas pensando no bem-estar da família Lin. Já que suas pedras espirituais não são roubadas, eu naturalmente não tenho objeção. Mas, no fundo, ele se pergunta nervosamente, será que algum ser todo-poderoso realmente gostou deste Lin Bei? Nesse momento, Lin Bei muda subitamente a atmosfera. Grande ancião, você fez suas perguntas. Agora é a minha vez. Ele o encara de forma incisiva. Eu não tenho nenhum rancor antigo com você. Então por que você foi tão agressivo comigo hoje? O grande ancião se defende imediatamente. Como um ancião da família Lin, tudo o que faço é para o benefício da família. Minha consciência está completamente limpa. Mas por dentro, ele começa a suar. Ainda bem que fui cauteloso na noite passada. Apenas Lin Bei e eu estávamos lá. Desde que eu não confesse, o que ele pode fazer comigo?
Lin Bei ri sarcasticamente. Você vive gritando o benefício da família. Então por que você tentou me incriminar e arrastar a família Lin para o perigo? Ele então se vira para todos os presentes e declara com confiança. Dar 100 milhões de pedras espirituais para a família Su foi minha maneira de pedir desculpas à senhorita Su, mas isso não significa que qualquer um possa me incriminar e sair impune. Em seu coração ele reza, sistema, me dê um pouco de poder. Tudo depende de quão confiável é a evidência que você me deu. Então ele levanta uma pedra de gravação brilhante. O verdadeiro culpado da noite passada é outra pessoa. Aqui está a prova. Por favor, todos assistam. A gravação começa. Dentro da projeção, Lin Bei pergunta ao grande ancião. Grande ancião, você acha que a senhorita Su vai gostar do método de cultivo do dom da espada que comprei para ela? O grande ancião sorri. Aquela garota, Su Muji é obcecada pelo dom da espada. Ela com certeza vai gostar. Então ele acrescenta, se estiver preocupado, leve este sachê também. Isso se chama orquídea da fragrância celestial. Seu aroma é fresco e elegante. Ele continua, eu já investiguei. A senhorita Su adora a fragrância de orquídeas mais do que tudo. Se você der a ela este sachê, a afeição dela por você aumentará. Lin Bei na gravação responde feliz, isso é ótimo. Muito obrigado, grande ancião. A gravação termina. Lin Bei levanta o sachê. Este é o mesmo sachê mostrado na gravação. Mais tarde, descobri que estava misturado com a erva do gancho da alma. A exposição contínua confunde a mente e faz uma pessoa perder o controle. Ouvindo isso, o patriarca Lin cai na gargalhada. Eu sabia. Meu filho inútil pode ser travesso, mas ele nunca cairia tão baixo. Os outros anciãos também ofegam. Será que entendemos mal o Lin Bei o tempo todo? O rosto do grande ancião fica pálido, com suor escorrendo de sua testa. Quando foi que esse garoto gravou tudo isso? Como eu escapo agora? Não, tenho que sair daqui. Vendo-o tentar se mover, o patriarca Lin ruge. Grande ancião, onde você pensa que vai? Ele ataca instantaneamente. Nem pense em fugir. Você ousou incriminar meu filho? O patriarca Lin o espanca sem piedade. Hoje, eu mesmo vou te matar. Depois de espancá-lo completamente, o patriarca Lin anuncia a todos. O grande ancião incriminou um membro de sua própria família. Como o patriarca da família Lin, eu, por meio deste, o removo de sua posição e ordeno que ele seja jogado na masmorra. No mesmo momento, a notificação do sistema soa na mente de Lin Bei. Parabéns, anfitrião. Missão concluída. Recompensa de 200 milhões de pedras espirituais depositadas no inventário. Nova missão será liberada mais tarde. O anfitrião pode vagar livremente por enquanto. Antes de ser arrastado, o grande ancião suspira em derrota. Lin Bei, seus métodos são impressionantes. Eu admito minha derrota. Mas se você tinha provas, por que não as revelou antes? Lin Bei responde com inteligência. Se eu tivesse mostrado a pedra de gravação desde o início, o patriarca Su teria pensado que eu estava dando desculpas e me odiaria ainda mais. Afinal, o incidente já havia acontecido. Certo? Ouvindo isso, a mente do grande ancião explode. Não, isso não está certo. Ele treme de medo. Se ele sabia de tudo desde o início, então por que ele ainda usou aquele sachê? Não me diga. Ele deliberadamente jogou este jogo para ganhar a confiança da família Sui. Que conspiração aterrorizante! E com isso, os guardas da família arrastaram o grande ancião aos gritos em direção à masmorra. O grande ancião já havia recebido sua punição, mas os outros anciãos presentes ainda não estavam satisfeitos. Eles se viraram para Lin Bei e disseram seriamente, tudo bem. O grande ancião já foi resolvido. Mas agora é a sua vez, Lin Bei. Você deve explicar claramente tudo sobre aquelas pedras espirituais. Um deles acrescentou com um tom pesado. Você entregou 100 milhões de pedras espirituais a um estranho assim, sem mais nem menos. Agora a família Su da cidade de Fengui se tornará a potência mais dominante. Lin Bei, você ainda é muito jovem. Você agiu sem pensar. Ouvindo a repreensão deles, Lin Bei não entrou em pânico nem um pouco. Em vez disso, ele casualmente pegou ainda mais pedras espirituais e disse, quem disse a vocês que eu só tinha 100 milhões? Vendo mais pedras deslumbrantes aparecerem, o rosto do patriarca Lin se iluminou de alegria. Excelente! Meu filho, eu sabia que você não era tão tolo. Um ancião perguntou incrédulo, há realmente mais? Lin Bei, será que você realmente conhece alguma grande potência? Lin Bei respirou fundo e respondeu misteriosamente, não posso dizer. Eu realmente não posso revelar nada. Ouvindo isso, todos os anciãos começaram a pensar consigo mesmos. Normalmente, esses especialistas poderosos não gostam de se mostrar na frente dos outros. Olhando para o comportamento de Lin Bei, deve haver realmente um cultivador aterrorizante o apoiando. Esta é uma oportunidade enorme para a família Lin.
Até o patriarca Lin caiu em pensamentos profundos. Nossa família Lin é na verdade apenas um ramo do clã Lin da região central. Não me diga que este filho inútil conheceu algum especialista do clã principal? Olhando para suas expressões sérias, Lin Bei se sentiu confuso por dentro. O que diabos essas pessoas estão imaginando? Ele pensou consigo mesmo. Claro, 100 milhões de pedras espirituais são muitas, mas contanto que eu continue resolvendo crises, o sistema continuará me dando mais. Comparado a essas pedras, o que eu preciso agora é o direito de falar dentro da família Lin. Então ele colocou sua condição na frente de todos. No entanto, a família não pode pegar estas 100 milhões de pedras espirituais de graça. Eu tenho uma pequena condição. Ele olhou ao redor e disse em voz alta, a partir de hoje, quero apenas uma voz na família Lin. Quem está comigo e quem está contra mim? Ao ouvir isso, o patriarca Lin quase teve um ataque cardíaco. Em sua mente, ele gritou, este moleque rebelde realmente quer roubar minha posição de patriarca. Eu já bati nele tantas vezes no passado. Se ele se tornar patriarca, minha vida estará acabada. Enquanto isso, Lin Bei olhou para ele e pensou, pelo incidente do grande ancião, está claro que este pai de Araki não controla totalmente a família. Para vencer batalhas externas, eu preciso estabilizar as coisas em casa primeiro. Então eu preciso colocá-lo firmemente no assento de patriarca. Os anciãos tentaram persuadi-lo. Lin Bei, administrar uma família não é só sobre pedras espirituais. Gerenciar e distribuir tanta riqueza não é uma tarefa fácil. Lin Bei pareceu confuso. Distribuir? Por que distribuir? Então ele apontou para eles inocentemente. Essas pedras espirituais não eram para todos vocês, anciãos? No momento em que essas palavras saíram, os olhos de todos os anciãos se arregalaram. Tudo para nós? Lin Bei respondeu com total estilo. Claro. Se estas fossem para o tesouro da família Lin, eu as teria enviado diretamente para o armazém. Por que eu as tiraria aqui? Ao ouvir isso, um ancião correu animadamente para frente, agarrou a mão de Lin Bei e disse com orgulho, eu sabia desde o início. Este rapaz, Lin Bei, tem um talento real. Olhando para ele agora, ele realmente parece um filho do céu enviado pelos céus. Os outros anciãos também se animaram. O que você está dizendo? De agora em diante, chamem-no de Patriarca Lin. Quem se opuser ao Patriarca Lin Bei terá que me enfrentar primeiro. Vendo este apoio esmagador, Lin Bei ficou completamente atordoado. Se os anciãos pensam assim, então, claro, isso é bom. Mas em sua mente, ele gritou, espere. O quê? Eles me fizeram patriarca? Ele acenou com as mãos em pânico. Não, não, eu não quero ser patriarca. Um ancião sorriu sabiamente. Eu entendo. Para as aparências, o patriarca Lin permanecerá como chefe oficial, mas o poder real será seu. Este método é mais seguro. Depois disso, todos cercaram Lin Bei com respeito. E assim, ele oficialmente se tornou o responsável por toda a família Lin. Vendo isso, seu pobre pai segurou a cabeça em desespero. A família Lin está acabada. Lin Bei só conseguia ficar ali, suando em choque. Naquela noite, em seu quarto, ele deitou na cama pensando, sério, o que essas pessoas entenderam errado? Como eu acabei me tornando patriarca? Ele suspirou. Bem, já que as coisas chegaram a este ponto, acho que não tenho escolha a não ser aceitar esta identidade como responsável pela família Lin. Então ele de repente se lembrou de algo importante. A propósito, eu ainda nem sei as funções exatas do sistema. Sistema, apresente todas as suas funções. A tela imediatamente piscou. Este sistema é projetado para criar um ambiente estável e seguro para o anfitrião relaxar, fornecendo cultivo automático AFK. Pontos de destino, previsão a partir dos pontos de destino, publicação de missões e várias funções auxiliares. Pontos de destino podem ser obtidos através de missões. Pontos de destino atuais, mais 100. Ao ouvir a palavra profecia, Lin Bei pulou animadamente. Profecia? Droga! Isso significa que eu tenho o roteiro completo antecipadamente? Agora eu posso realmente relaxar sem nenhuma tensão. Ele disse imediatamente, sistema, encontre rapidamente um método de cultivo AFK para mim. O sistema respondeu sem demora. Método de cultivo encontrado. O cultivo automático AFK começou. O trabalho duro é para os outros. O anfitrião só precisa deitar e relaxar. Sentindo este conforto celestial, Lin Bei deitou-se preguiçosamente na cama e sorriu. Estes dias de descanso são tão simples e tão chatos. No dia seguinte, a cena muda para a residência da família Su, onde a atmosfera está carregada de tensão. Um jovem bate com a mão na mesa de fúria e grita, pai, por que você permitiu que aquele desgraçado do Lin Bei viesse aqui? Ele é sequer digno de entrar em nossa casa? Este era Su Qinshan, o segundo jovem mestre da família Su. Seu rosto estava vermelho de raiva enquanto ele continuava.
No momento em que ele passar pelo portão principal amanhã, eu o cortarei em pedaços e o darei aos cães. Vendo a raiva incontrolável de seu filho, o patriarca Su suspirou e falou calmamente. E depois? A família Su e a família Lin lutarão até a morte e ambos os lados serão destruídos. Aquelas pedras espirituais foram uma compensação da família Lin. A sinceridade deles já é suficiente. Eu não tive outra escolha. Naquele momento, uma voz fria ecoou por trás. Então, pai, você vendeu sua própria filha por pedras espirituais? Todos se viraram em choque. Su Miaoji tinha chegado. Patriarca Su, eles perguntaram. Filha, quando você chegou aqui? Ela respondeu rispidamente. Desde o momento em que meu irmão mais novo me disse que aquele pervertido do Lin Bei viria nos encontrar. Su Qinshan tentou impedi-la. Irmã, mas Miaoji o interrompeu. Qinshan, obrigada por me defender. Eu entendo as dificuldades do pai. Comparado ao meu orgulho pessoal, o futuro da família Su é mais importante. Então sua expressão tornou-se fria como gelo enquanto a intenção de matar enchia seus olhos. Mas quando se trata de perdoar Lin Bei, de jeito nenhum. Aquele homem imundo ousou usar esses truques em mim. Mesmo que eu morra, eu o matarei com minhas próprias mãos. A sua aura assassina fez pai e filho tremerem. Naquele momento, eles perceberam que Lin Bei já estava morto em seu coração. Miaoji de repente sacou sua espada e a pressionou contra o próprio pescoço. Se o pai tentar me impedir, então é melhor que eu morra agora mesmo. O patriarca Su entrou em pânico. Filha, abaixe a espada. O pai não vai te impedir. Vou deixar você se vingar. Eu juro, devolveremos as pedras espirituais da família Lin imediatamente. Ouvindo isso, Miaoji se acalmou um pouco. Sério? Absolutamente verdade. Mais verdadeiro que o próprio ouro, declarou o patriarca. Então ele ergueu a voz. Transmitam minha ordem. Reúnam suprimentos e preparem-se para a guerra com a família Lin. Amanhã, quando Lin Bei chegar, capturem-no como refém. Enquanto isso, de volta à família Lin, Lin Bei ainda dormia pacificamente enquanto o sistema ecoava ao seu lado. Progresso de cultivo, 0,1%. De repente, aviso. Lin Bei acordou com um sobressalto. Caramba! O que aconteceu? O sistema respondeu. Devido à interferência de Su Miaoji, o patriarca da família Su decidiu continuar sua vingança contra você. O rosto de Lin Bei ficou pálido. Se eu não posso cultivar a AFK, como vou ficar mais forte deitado? Não. Nova missão. Rápido, me diga a nova missão. O sistema respondeu friamente. Julgamento da missão falhou. Os manuais de cultivo do dom da espada de nível celestial concedidos como recompensa serão agora urgentemente recuperados. O cultivo AFK está suspenso até que a nova missão seja concluída. Lin Bei olhou para os detalhes da missão, incrédulo. Espere, Su Miaoji e eu temos que passar de inimigos a amigos. Aquela mulher quer me picar e me dar de comer aos cães. O objetivo da missão, eliminar a intenção assassina de Su Miaoji e resolver a hostilidade. Transformar inimigos em aliados. Recompensa, 1.500 pontos de destino. Penalidade por falha, você será picado por Su Miaoji. A cena volta para a residência Su. Miaoji estava encarando o céu quando notou o pássaro voando da direção da família Lin. Aquele pássaro veio do território Lin. Mate-o. No segundo seguinte, o pobre pássaro foi derrubado. O patriarca Su a tranquilizou. Filha, não se preocupe. Apenas espere Lin Bei chegar. Quando eu quebrar meu copo como sinal, 500 cultivadores de espada atacarão de uma vez. Mesmo que o próprio Lin Tianqiao venha, ele não reconhecerá o cadáver de seu filho. Miaoji olhou para ele com olhos frios e vermelhos como sangue. Deixe-me dar o primeiro golpe. Sua intenção assassina era aterrorizante. Naquele momento, um servo entrou correndo. Patriarca, Lin Bei chegou. O patriarca Su estreitou os olhos. Deixe-o entrar. Quando Lin Bei passou pelos portões, sentiu a atmosfera sufocante e assassina e pensou nervosamente, a informação do sistema estava absolutamente correta. Su Miaoji realmente quer me matar. Mas se eu não completar a missão, morrerei de qualquer maneira. Parece que não tenho escolha. Vou ter que encarar isso de frente. Lin ainda estava perdido em pensamentos quando, de repente, Su Qinshan avançou contra ele com raiva, a espada brilhando como um relâmpago. Desgraçado, vou vingar minha irmã hoje. Lin Bei tentou se esquivar, mas a lâmina era rápida demais. Ela cortou o ar e alguns fios de seu cabelo. Ele gritou em pânico. Ei, meu cabelo! Você está louco? Naquele momento, a tela do sistema piscou. Aviso, a vida do anfitrião está em perigo. Modo de batalha automático ativado. Lin Bei recuou cambaleando e gritou desesperadamente. Cunhado, pelo menos poupe meu cabelo. Mas antes que ele pudesse terminar, Su Miaoji também saltou para frente, com os olhos cheios de intenção assassina. Pervertido, vá para o inferno. Ela atacou sem hesitar,
mas Lin Bei de alguma forma desviou de seu golpe também. Ao vê-la correndo em sua direção, sua alma quase deixou seu corpo. Ele se virou para o Patriarca Su e gritou: Ei, Patriarca Su, não fique aí só olhando o show, pare eles. Mas o Patriarca Su jogou as pedras espirituais no chão e falou friamente: Lin Bei, no final, eu sou um pai. Não posso vender minha filha por fama. Não preciso dessas 100 milhões de pedras espirituais. Mas hoje, sua vida acaba aqui. Ouvindo isso, a expressão de Lin Bei mudou completamente. Ele cerrou os punhos e gritou: Tudo bem. Então não me culpe por não mostrar misericórdia. Técnica secreta. O sistema anunciou imediatamente, poder de batalha automático totalmente ativado. No instante seguinte, a velocidade de Lin Bei explodiu. Ele se moveu como uma rajada de vento, circulando o irmão e a irmã tão rápido que imagens residuais apareceram. Saltos laterais repetitivos. O Patriarca Su ficou atordoado. Que nível de jogo de pés é este? Desde quando Lin Bei se tornou tão ágil? Após alguns momentos, Lin Bei parou e falou seriamente: Eu vim aqui hoje para pedir desculpas a Su Miaoji, mas nenhum de vocês me deu a chance de falar antes de tentar me matar. Vocês não podem ao menos me ouvir uma vez? Miaoji apontou a espada para ele e disse friamente: Você pode falar, mas só poderá dizer suas últimas palavras. Lin Bei percebeu que apenas argumentar não funcionaria. Respirando fundo, ele disse: Eu realmente não quero virar picadinho, então acho que só me resta uma opção. Ele imediatamente pegou uma pedra de gravação e a ergueu. Senhorita Su, você ainda não pode me matar. Há algo que você precisa ver. Depois de assistir a isto, se você ainda quiser minha vida, eu aceitarei meu destino. Miaoji estreitou os olhos. Certo. Deixe-me ver quais desculpas você preparou. A gravação começou a tocar. Na imagem, Lin Bei estava falando com o grande ancião. Grande ancião, você acha que a senhorita Miaoji vai gostar do método de cultivo do dom da espada que comprei para ela? O grande ancião sorriu. Aquela garota é obcecada pelo dom da espada. Ela com certeza vai adorar. E se você ainda estiver preocupado, pegue este sachê também. A orquídea de fragrância celestial. Seu perfume é fresco e elegante. Ele continuou: Eu já investiguei. Su Miaoji adora a fragrância de orquídeas mais do que tudo. Se você der isso a ela, a impressão que ela tem de você certamente vai melhorar. Lin Bei na gravação parecia encantado. Maravilhoso. Obrigado, grande ancião. Vendo isso, o Patriarca Su ficou atônito. Lin Bei olhou para eles e disse: Como podem ver, eu também sou uma vítima. Quem armou esta cilada queria criar ódio entre as famílias Su e Lin. Ele perguntou calmamente: Pensem com cuidado. Se nossas duas famílias lutarem, quem mais se beneficia? Miaoji respondeu imediatamente: A família Yi, um dos 3 grandes clãs. Lin Bei estalou os dedos. Exato. Su Qinshi hesitou. Você está dizendo que a família Yi está por trás de tudo isso? Lin Bei assentiu com confiança. Ontem à noite, a família Lin interrogou o grande ancião. Encontramos provas de seu conluio com a família Yi, mas Miaoji se recusou a acreditar. Impossível. O irmão Yifan sempre me tratou com gentileza. Ele nunca permitiria tais esquemas. Lin Bei suspirou. Senhor Yifan é Yifan. Ele não representa a família Yifan inteira. Além disso, depois do incidente na cidade Finci, ele veio te ver ao menos uma vez? Miaoji gaguejou. Isso é porque o irmão Yifan ouviu os rumores e não queria me causar problemas. E de qualquer forma, tudo isso aconteceu por sua causa, Lin Bei. Lin Bei pensou consigo mesmo. De acordo com as memórias do dono original, Yifan simplesmente não queria vir. Mas se eu disser isso agora, ela realmente vai me matar. Então ele mudou de assunto. O que quer que tenha acontecido, está no passado. O método do dom da espada que preparei naquela noite. Considere o meu pedido de desculpas. No momento em que Miaoji viu a técnica da espada do coração celestial, seus olhos se arregalaram. Este método, ele contém uma intenção de espada real. Esta é uma técnica de cultivo de nível celestial? Ouvindo isso, Su Qinshi explodiu de raiva. Pare de brincadeira, seu desgraçado. Só porque você subornou meu pai com dinheiro ontem, acha que pode enganar minha irmã da mesma forma hoje? Ele avançou novamente. Minha irmã não precisa dos seus presentes imundos. Vá para o inferno. Lin Bei tremeu de medo. Mas de repente, Miaoji se interpôs entre eles. Qinshan, pare. Ela deu um soco forte nele e o mandou voando para o lado. Su Qinshan caiu no chão e gemeu de dor. Argue. Enquanto isso, Su Miaoji olhava para o método de cultivo em suas mãos, completamente atônita. Seus olhos brilharam enquanto ela perguntava, incrédula. Um método de cultivo de nível celestial, isso é realmente para mim? Lin Bei ficou perplexo com a reação dela. É apenas um método de cultivo. Por que ela está agindo como se tivesse ganhado na loteria?
Quando eu dei 100 milhões de pedras espirituais, ela não pareceu nem um pouco feliz. Mas o coração de Miaoji já estava um caos. Uma técnica de nível celestial. Este é um legado com o qual até mesmo grandes clãs só podem sonhar. Eu treinei artes marciais por anos. Se significasse obter algo assim, eu poderia morrer sem arrependimentos. Segurando um tesouro tão supremo, ela não pôde deixar de se sentir atordoada. E mesmo assim, Lin Bei o entregou de forma tão casual, como se estivesse dando uma fruta. Ela olhou para ele confusa. O Lin Bei é realmente apenas um jovem mestre comum, inútil e mimado? Vendo sua irmã perdida em pensamentos, Su Qinshan ficou completamente confuso e gritou, que diabos está acontecendo? Irmã, por que você aceitou o presente daquele desgraçado? Ignorando, Lin Bei olhou para Miaoji e perguntou com um pouco de confiança. Senhorita Su, meu presente de desculpas é sincero o suficiente? Mas ela permaneceu em silêncio. Lin Bei ficou ansioso. Pelo menos me dê alguma reação. Não fique aí parada assim. Miaoji abriu a boca lentamente. Este presente, antes que ela pudesse terminar, o patriarca Su de repente deu um passo à frente e a interrompeu. Filha, preciso falar com você em particular. Ele a puxou para o lado, deixando Lin Bei e Su Qinshan para trás. A raiva de Qinshan explodiu novamente. Ele desembainhou sua espada e avançou contra Lin Bei. Canalha Lin, você pode enganar meu pai e minha irmã, mas não pode me enganar. Prove minha lâmina. Mas antes que ele pudesse chegar perto, o patriarca Su derrubou com um único golpe. Ugh! Num canto tranquilo, o patriarca Su perguntou seriamente. Filha, o método que Lin Bei te deu, como é? Miaoi examinou-o cuidadosamente e respondeu, ele realmente merece o título de nível celestial. É muito mais profundo e poderoso do que a espada do vento cavalgante de nível profundo que eu venho praticando. Ao ouvir isso, o patriarca Su mergulhou em pensamentos profundos. Após uma análise cuidadosa, aquele rapaz Lin Bei pode estar certo. Há 80% de chance de que a família Yi esteja por trás de tudo isso. Miaoi assentiu. Eu sinto mesmo. Em vez de me vingar de Lin Bei, agora quero investigar quem está realmente tentando me prejudicar. Seu pai a avisou. Esqueça de dar uma lição em Lin Bei. Aquele rapaz é muito mais astuto do que parece. Se realmente o provocarmos, temo que toda a família Su possa ser destruída. Miaoi respirou fundo. Eu entendo. Eu dependi dos recursos da família por toda a minha vida pelo caminho da espada. Agora é a minha vez de pagar essa dívida. Ela voltou até Lin Bei e falou friamente. Lin Bei, vou poupar sua vida hoje. Mas por arruinar minha reputação, não posso te perdoar tão facilmente. De agora em diante, nunca mais apareça na minha frente. Lin Bei ficou estupefato. Ele entrou em pânico internamente. Ela ainda me odeia. Mas a condição do sistema diz que devo transformar hostilidade em amizade. Caso contrário, ainda estarei morto. Vendo sua expressão fria, Lin Bei cerrou os dentes. Parece que só resta um último método, disse ele com cuidado. Senhorita Su, você entendeu mal. Não estou tentando forçá-la a me perdoar. Miaoi olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Lin Bei respirou fundo. Quero dizer, eu quero que você me corte com sua espada apenas uma vez. Todos congelaram. Oh, o quê? Os três olharam para ele com os olhos arregalados. Miaoi gritou. Lin Bei, você está louco? Você está tentando me ameaçar com algum truque sujo? Lin Bei rapidamente acenou com as mãos. Não, eu posso não lidar bem com as coisas, mas não sou um canalha sem vergonha. Ele abaixou a cabeça. Eu apenas sinto que o mal que a senhorita Su sofreu não pode ser compensado por meros 100 milhões de pedras espirituais e este método de cultivo barato. O patriarca Su quase desmaiou. Barato. Ele chama isso de barato? Pessoas ricas realmente falam absurdos sem piscar. Lin Bei continuou. Então o que eu quero dizer é que, antes que alguém pudesse reagir, ele agarrou a espada de Miaoi e a pressionou contra sua própria garganta. Se a senhorita Su quer me matar, então vá em frente. Não precisa ter misericórdia. Eu, Lin Bei, não recuarei. Por fora, ele parecia heróico. Mas por dentro, ele estava chorando. Vovó, isso é apenas uma atuação para prendê-la emocionalmente. Por favor, não me fira de verdade. Por favor, por favor, por favor. Vendo a atitude completamente mudada de Lin Bei, Miaoi mergulhou em pensamentos profundos. Este é realmente o mesmo Lin Bei que eu conhecia? Não, eu sequer o conheço. Sentindo que sua irmã estava amolecendo, Su Qinshan entrou em pânico e gritou. Irmã, não me diga que você está sendo branda com este canalha. Se você não consegue, deixe que eu cuido dele. Ele imediatamente lançou seu ataque rugindo, espada do vento cavalgante. Mas no momento em que ele alcançou Lin Bei, Miaoi interveio e bloqueou o golpe com um único movimento. Lin Bei ofegou. Qinshan gritou incrédulo. Irmã, o que você está fazendo? Ela respondeu friamente. Você não precisa interferir.
Este é um assunto meu. Eu mesma resolverei. Antes que alguém pudesse reagir, ela enfiou a espada diretamente no peito de Lin Bei. Lin Bei tremeu de agonia. Droga! Estou morto. Eu estou realmente morto. Essa garota é impiedosa. Eu deveria ser seu futuro marido. Pelo menos siga o roteiro. Mas no momento seguinte, Miao retirou a lâmina e entregou-lhe uma pílula. Tome isto. É uma pílula de cura. Vai estancar o sangramento. Lin Bei ficou confuso. Oh, o quê? Ela rosnou. Faça o que eu digo. Coma. Sem lhe dar tempo para pensar, ela enfiou a pílula em sua boca e declarou, já que você não fez isso intencionalmente, após este golpe de espada, não há mais nenhuma dívida entre nós. Por dentro, ela murmurou, Lin Bei, se você tivesse continuado um canalha, eu o teria matado sem hesitação. Então por que você de repente se tornou tão nobre? O patriarca Su deu um passo à frente para aliviar a tensão. Lin Bei, já que minha filha não deseja mais prosseguir com este assunto, vamos considerá-lo resolvido. Você pode ir embora. Lin Bei hesitou. Ela não parece que vai sair cortando pessoas de novo, mas será que ela ainda vai me transformar em carne moída no futuro? Naquele momento, o alarme do sistema tocou. Aviso, se a hostilidade não for convertida em amizade, Su Miaoji será incitada por Ifa no futuro e matará o anfitrião. Lin Bei entrou em pânico. Então ainda estou condenado? Preciso eliminar completamente este perigo oculto. Ele pesquisou nas memórias do dono original. Miaoji sempre sonhou em alcançar o auge do dom da espada, mas ninguém ao seu redor jamais entendeu isso. Este pode ser o meu ponto de partida. Ele imediatamente abriu um sorriso confiante. Senhorita Su, você é verdadeiramente mente aberta. Eu, Lin Bei, tornei-me seu fã. Por que não nos tornamos amigos? Então ele pegou mais vários manuais de cultivo. Estes são métodos do dom da espada que coletei ao longo dos anos. Desejo dá-los à senhorita Su, gratuitamente. Miaoji ficou atordoada. Mais técnicas do dom da espada? E há mais de uma? Ela perguntou, duvidosa. O irmão Ifan sempre me deu joias. Lin Bei, você não acha que é impróprio para uma mulher dançar com espadas e lâminas? Lin Bei respondeu com firmeza. Por que isso estaria errado? O dom da espada não distingue entre homens e mulheres. Perante o grande Tão, todos os seres são iguais. Suas palavras ecoaram em seu coração. Ela de repente se lembrou de Ifan dizendo, por que uma mulher deveria praticar artes de matar? Não é melhor ficar em casa, apoiar o marido e criar os filhos? Então a voz de seu pai ecoou. Filha, se você ficar brandindo espadas o dia todo, quem vai se casar com você? Mas Lin Bei era diferente. Todos os seres são iguais. Homens e mulheres não são diferentes. Ninguém nunca me disse isso antes. Ela o olhou com novos olhos. Lin Bei não é como os outros homens. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Tudo bem então, somos amigos. Companheiros buscadores do dom, vamos discutir o dom da espada juntos no futuro. Notificação do sistema, parabéns, anfitrião. Missão concluída. A hostilidade com Su Miaoji se transformou em amizade. Recompensa, 1.500 pontos de destino concedidos. Função de cultivo AFK restaurada. Lin Bei soltou um longo suspiro. Finalmente, não foi fácil. Minha vidinha foi salva. Mas antes que ele pudesse relaxar, nova missão lançada. Aviso, aviso, filho do destino. Ifan desenvolveu intenção assassina contra o anfitrião. Missão, resolva esta ameaça. Recompensa, 2.000 pontos de destino. Fracasso, morte pelo filho do destino. Lin Bei congelou. Ifan, o filho do destino? Mudança de cena. Ifan estava com uma expressão furiosa, rugindo. Aquele desgraçado da família Lin ousou tocar na minha mulher. Vou destruir toda a família Lin. Seus olhos ficaram frios. E quanto a Su Miaoji, mesmo que sua reputação esteja arruinada, ela ainda é boa o suficiente para ser minha concubina. E Ifan já havia chegado à residência Su, mas no momento em que entrou, viu algo que o deixou completamente atordoado. Ele estreitou os olhos, olhando com mais atenção, e no segundo seguinte, sua expressão congelou. Não muito longe estavam Lin Bei e Su Miaoji conversando. Ah, aquele é o Lin Bei? Ele murmurou em descrença. A cena mudou. Su Miaoji falava com Lin Bei com um respeito inesperado em seu tom. Companheiro daoísta Lin, não deixarei suas boas intenções serem desperdiçadas. Vou estudar o dom da espada com todo o meu coração. Lin Bei respondeu casualmente, quase preguiçosamente. Senhorita Su, você está sendo muito educada. Se eu tiver tempo no futuro, com certeza farei uma visita para trocarmos algumas ideias sobre as artes da espada. E Ifa observou tudo isso em silêncio. Vendo os dois tão próximos, o ciúme queimou dentro dele como veneno. Ele cerrou os dentes e praguejou em seu coração. Droga! Essa vadia está se encontrando com o Lin Bei em particular.
Sua mão se moveu para seu anel de armazenamento enquanto um pensamento sombrio se formava em sua mente. Eu planejava originalmente usar medicina espiritual para curar a constituição de seu corpo frio, mas agora mudei de ideia. Seu punho se apertou enquanto sua expressão se tornava cruel. Vou propor casamento diretamente à família Su. E na noite de núpcias, vou torturá-la lentamente. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Aquele corpo frio é uma excelente constituição de caldeirão, afinal. Enquanto isso, Lin Bei se preparava para partir. E Ifa encarou sua figura se afastando com um ódio assassino e zombou. Quanto a Lin Bei, ele é apenas um playboy inútil. Assim que eu conseguir avançar, vou varrer ele e toda a família Lin de uma só vez. A cena mudou novamente. Lin Bei estava sentado em sua cama, olhando para a tela do sistema flutuando diante dele. Seu rosto estava cheio de frustração. Outra morte pairando sobre minha cabeça. Ei, sistema! Você realmente quer tanto me ver morrer? Uma resposta apareceu imediatamente na tela. As missões do sistema são emitidas com base na previsão de crises futuras. O sistema não tem absolutamente nenhuma intenção de prejudicar o anfitrião. Lin Bei soltou um suspiro profundo e aceitou a situação com relutância. Justo. Se não fosse por você, aquele velhote já teria me cortado ao meio. Esqueça. Melhorar minha força é a verdade absoluta. Seus olhos de repente brilharam de excitação. Sistema, quero fazer um sorteio. Uma janela de sorteio apareceu instantaneamente. Um sorteio requer 100 pontos de destino. Por favor, selecione o método de sorteio, X1 ou X10. Sem hesitar, Lin Bei escolheu X10 e disse com confiança, precisa mesmo perguntar? Apenas 10 giros produzem milagres. Uma luz brilhou na tela enquanto ele juntava as mãos como se estivesse rezando. Por favor, que não venha o garantido. Que não venha o garantido. Mas no momento seguinte, seus pontos de destino caíram de 1.500 para 500 e os resultados apareceram. O rosto de Lin Bei ficou pálido. E, ele quase chorou. Então forçou um sorriso para se consolar. Pelo menos não são 9 azuis. Certo? Isso não conta como garantido. Certo? O sistema exibiu as recompensas. 3 vezes 100 milhões de pedras espirituais, 3 frascos de pílulas superconcentradoras de espírito, 1 tonelada de medula de jade de gelo, 2 pílulas de epifania do dão da espada, um lendário sutra do Nirvana. Todos os itens foram colocados no inventário do sistema. Então outra mensagem apareceu. Pontos restantes insuficientes para 10 giros. Gostaria de realizar um único sorteio? Lin Bei imediatamente estufou o peito e declarou com orgulho. Giros únicos. Impossível. Apenas 10 giros criam milagres. Nem os cães fazem giros únicos. Alguns segundos de silêncio se passaram. Seus olhos permaneceram colados na tela. Finalmente, ele tossiu sem graça. Esqueça o que eu disse. Apenas sorteie. Os pontos caíram de 500 para 400. Parabéns. Você obteve 100 milhões de pedras espirituais. Lin Bei explodiu de raiva. Droga. Mas depois de olhar para os itens que já havia recebido, especialmente o Sutra Antigo Brilhante, ele se acalmou um pouco. Bem, pelo menos a recompensa garantida não é tão ruim. Segurando os frascos de pílulas com as 2 mãos, sua empolgação voltou. Estas são pílulas que podem melhorar a força incondicionalmente, do cultivo ao poder de combate. Um serviço completo. O sistema exibiu os detalhes. Pílula super concentradora de espírito. Após o consumo, aumenta a base de cultivo sem quaisquer efeitos colaterais. Eficaz apenas para o nível de erudito profundo. Pílula de epifania do dão da espada. Concede uma epifania do dão da espada, melhorando a compreensão do usuário sobre o dão da espada. Lin Bei sorriu. Eficaz apenas para eruditos profundos? Isso é praticamente feito sob medida para mim. Ele se lembrou do sistema de cultivo deste mundo. Erudito profundo, praticante profundo, mestre profundo, espírito profundo, rei profundo, imperador profundo, venerável profundo, santo profundo, soberano profundo, Deus profundo. Cada reino dividido em 9 estágios. Ele suspirou amargamente. Este corpo original era realmente um pedaço de barro inútil que não grudava na parede. Com toda a família o apoiando, ele ainda era apenas um humilde erudito profundo. Rangendo os dentes, ele engoliu todas as pílulas de uma vez. Se o talento não for suficiente, compensarei com pílulas. Com tantas, é impossível eu não avançar. No momento em que as pílulas entraram em seu corpo, uma onda violenta de energia explodiu dentro dele. O frasco escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. Lin Bei tremeu enquanto o poder inundava suas veias. Eu posso sentir este poder. Avanço na compreensão do dão da espada. Sua aura explodiu. Ele estendeu a mão para frente e gritou, espada, venha. De algum lugar distante, uma espada disparou pelo ar em sua direção. Uma voz furiosa ecoou à distância.
Quem roubou minha espada? Lin Bei pegou a lâmina voadora perfeitamente no ar. No momento em que seus dedos se fecharam ao redor do cabo, toda a sua presença mudou. Ele balançou a espada levemente e sussurrou com os olhos brilhando. Este é o dom da espada. Lin Bei reuniu toda a sua força e balançou a espada com força total. Um golpe feroz disparou para frente, rasgando o ar como se pretendesse cortar o próprio mundo ao meio. O impacto foi tão violento que o telhado de sua casa foi pelos ares. Em meio aos destroços voadores, seu pai foi lançado girando para o céu, gritando de terror. Puta merda! Eu não quero mais esta espada. Após testar seu novo poder, Lin Bei ficou orgulhosamente de pé e declarou com confiança transbordante. Abaixo do reino do praticante profundo, sou invencível contra o mestre profundo. Posso pelo menos levar um comigo. Um sorriso vitorioso se espalhou por seu rosto. Coração da espada alcançado. Nesse momento, a voz furiosa de seu pai ecoou de longe. Seu filho rebelde, destruindo a casa no meio da noite? Apresse-se e devolva a espada do ancião. Lin Bei o ignorou e jogou a espada de volta casualmente. Tanto faz. Eu já avancei para o reino do praticante profundo. Ele se consolou. Com o meu atual nível no dom da espada, ensinar Sumiaoji não será pressão alguma. Seu olhar então se voltou para o próximo item, a Jade Azul. Nome do item, Medula de Jade de Gelo. Descrição, um tesouro de frio extremo capaz de estimular a energia fria inata. Lin Bei olhou para aquilo confuso. Mas para que isso realmente serve? Cubos de gelo para o chá ou algo assim? Incapaz de descobrir, ele deu de ombros. Ainda não sei seu uso, então vou guardá-lo por enquanto. Talvez venda por um bom preço. Então ele pegou a recompensa final, o livro misterioso. Ainda resta um método de cultivo. Vamos ver. No momento em que leu o título, ele gaguejou. Isso é ressurreição? O sistema exibiu os detalhes. Nome do item, Sutra do Nirvana. O capítulo Nirvana do Sutra Imortal Primordial, que registra a técnica do Nirvana Primordial, pode ser cultivado junto com outros métodos. Se o praticante sofrer um ferimento fatal e possuir energia espiritual suficiente, ele pode renascer através do Nirvana. Os olhos de Lin Bei se arregalaram em choque. Em outras palavras, se eu aprender a habilidade, terei uma passiva de ressurreição embutida. Sua empolgação disparou. Contanto que minha barra de mana esteja cheia, eu posso ressuscitar. Essa habilidade é simplesmente perfeita para mim. Ele riu para si mesmo. Apenas este método já fazendo o sorteio de 10 valer totalmente a pena. Verificando a tela, ele viu o saldo de pontos de destino, 400. A ganância despertou instantaneamente dentro dele. Eu ainda posso sortear mais 4 vezes, mas ele imediatamente deu um tapa mental em seu próprio rosto. Não, eu preciso de autocontrole. Sorteios únicos nunca rendem nada de bom. Então, ele de repente se lembrou de algo. Sistema, você disse antes que os pontos de destino podiam fazer outra coisa, certo? O sistema respondeu, o anfitrião pode consumir pontos de destino para fazer profecias. O consumo depende da sorte do alvo e do impacto do evento previsto. Considerando as missões atuais, é recomendado fazer uma profecia sobre Shumiaoi. Os olhos de Lin Bei se iluminaram. É isso mesmo. Eu quase esqueci. Rápido, me dê informações. No momento em que ele confirmou, seus pontos de destino caíram de 400 para 0. A profecia começou. Visões inundaram sua mente. Após processar a informação, Lin Bei finalmente entendeu tudo. Então é assim que é. Shumiaoi possui um físico frio inato, mas devido a um parto difícil, sua constituição é falha. O futuro se desenrolou diante dele. Aos 22 anos, sua energia fria entrará em erupção, levando à morte. A profecia continuou. De acordo com o desenvolvimento normal, amanhã Ifan trará um remédio espiritual capaz de suprimir a energia fria e o usará para propor casamento à família Shu. A expressão de Lin Bei ficou sombria. Assim que Ifan tiver sucesso e as duas famílias se tornarem aliadas através do casamento, não demorará muito para eles terminar a família Lin. Ele cerrou o punho. Então eu devo fazer a proposta de Ifan falhar de qualquer maneira. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ele pegou o sistema de Jade Azul. Esta medula de Jade de Gelo diz que pode estimular a energia fria inata. Isso significa que ela pode reparar a deficiência congênita de Shumiaoi? Com certeza, anfitrião. Um sorriso malicioso apareceu lentamente no rosto de Lin Bei. Uma leve aura vermelha se espalhou ao seu redor. Enquanto eu estiver aqui, Ifan, nem sonhe em ter sucesso. No dia seguinte na residência Ju, Shumiaoi estava praticando esgrima no pátio. O patriarca Ju observava orgulhosamente, incapaz de parar de sorrir. Como esperado da minha filha, em apenas uma noite, você dominou o básico de um método do dom da espada de nível celestial. Nesse momento, Lin Bei chegou batendo palmas. O talento no dom da espada da senhorita Su é verdadeiramente espantoso.
Ele olhou para as marcas de espada no chão. Este golpe já carrega um toque de intenção de espada. Zhu Miao abaixou a espada, um pouco envergonhada. Se não fosse pelo seu método de cultivo de nível celestial, como eu poderia ter sequer tocado o limiar da intenção de espada? Companheiro daoísta Lin, por favor, sente-se. Enquanto Lin Bei se sentava à mesa e a observava servir chá, um suor frio se formou em suas costas. Antes de tomar a pílula da epifania da espada, eu nem conseguia compreender métodos de nível celestial, mas ela dominou o básico em uma noite. Ele engoliu em seco, nervosamente, verdadeiramente digna de ser a mulher ao lado do filho do destino. Por sorte, eu não a tornei minha inimiga. Pegando a xícara de chá, ele finalmente falou. Desculpe a intromissão, mas vim hoje por 2 assuntos. Ele foi direto ao ponto. Senhorita Zhu, você conhece bem o Yifan, certo? Após uma pausa, ele continuou. Eu estava me perguntando, você poderia nos apresentar? No momento em que o nome de Yifan foi mencionado, Zhu Miao hesitou. Irmão Yifan. Lin Bei assentiu com um sorriso confiante. Embora por dentro, seu verdadeiro plano já estivesse em andamento. Para impedir Yifan de se casar com Zhu Miaoi, o passo mais importante é destruir a boa imagem de Yifan no coração dela. Mas Zhu Miaoi balançou a cabeça, desconfortável. Receio que não seja possível. A impressão que o irmão Yifan tem de você é realmente terrível. Temo que ele possa te atacar novamente. Enquanto falava, ela de repente congelou. Ela encarou Lin Bei em choque. Você está claramente parado bem na minha frente, mas não consigo sentir sua presença de forma alguma. Não consigo nem detectar sua base de cultivo. Seus olhos se arregalaram. Será que você compreendeu completamente a intenção de espada e alcançou o coração da espada límpido? Su Miaoji caiu em pensamentos profundos. O irmão Yifan se diz um gênio, mas ele só alcançou um sucesso menor na intenção de espada. Comparado a Lin Bei, ele só tem vantagem na base de cultivo. Em termos do reino do dom da espada, ele nem é digno de menção. Naquele momento, Lin Bei falou calmamente. Parece que Yifan tinha muitos mal-entendidos sobre mim antes. Na verdade, eu só queria discutir o dom da espada com vocês dois. Sui Miaoji assentiu gentilmente. Ser capaz de encontrar o coração da espada límpido antecipadamente também seria muito útil para o avanço do irmão Yifan. Vou mandar alguém para informá-lo. Acredito que ele não recusará. Lin Bei, no entanto, pensou consigo mesmo. De acordo com a memória do corpo original, Yifan não é uma pessoa generosa. Su Miaoji pode não ver agora, mas só permitindo que ela veja quem ele realmente é. O problema do pedido de casamento será resolvido pela raiz. Após uma breve hesitação, Lin Bei continuou. Há outro assunto sobre o que aconteceu naquela noite. No momento em que essas palavras foram ditas, memórias daquela noite surgiram na mente de ambos. Lin Bei olhou para Su Miaoji e viu suas bochechas corarem instantaneamente. Ela parecia nervosa ao responder suavemente. Esse assunto, já não está no passado? Lin Bei não insistiu mais. Em vez disso, ele pegou uma pequena caixa e disse, o efeito medicinal do sachê que o grande ancião usou para conspirar contra nós ainda tem resíduos em seu corpo. Se não for limpo, afetará seu cultivo futuro. Este antídoto pode purificar as toxinas, mas requer que alguém o guie, permitindo que a energia espiritual circule por uma rota especial nos meridianos. Ele abriu a caixa, revelando uma pílula dentro. Uma pílula de antídoto? Su Miaoji perguntou surpresa. Lin Bei sorriu por dentro. Felizmente, eu guardei de propósito uma super pílula de concentração espiritual. O veneno residual é apenas uma desculpa para ganhar favorabilidade. Tudo é pela sobrevivência. Su Miaoji aceitou a pílula e olhou para ele com um olhar gentil. Companheiro da Oestalin é de fato um verdadeiro cavalheiro, fingindo ser um jovem mestre mimado antes para se aproximar de nós. Receio que você também tenha tido dificuldades indizíveis, não é? Então ela se levantou. Já que precisamos tomar a pílula para desintoxicar, vamos para a sala de treinamento. E assim, Su Miaoji levou Lin Bei em direção à câmara interna. De longe, o patriarca Sus observou partir e suspirou com um sorriso. Jovens, verdadeiramente cheios de vitalidade. Nesse momento, um servo veio correndo em pânico. Patriarca Su, e fã da família Yi. Sem esperar por uma resposta, ele foi direto para a sala de treinamento, levantando a perna para chutar a porta. Lin Bei, saia já daqui. Mas antes que seu pé pudesse atingir, o patriarca Su interveio e bloqueou o chute com sua espada. Pare. Não me importa que conflito você tenha com Lin Bei. Ele está atualmente desintoxicando minha filha. Você absolutamente não pode entrar e perturbá-los. Yifan rugiu em descrença. Desintoxicando? Que tipo de veneno requer que um homem e uma mulher fiquem sozinhos em um quarto? Nesse exato momento, uma voz veio de dentro. A voz de Su Miaoji, eu consigo sentir. Minha base de cultivo está aumentando. Ouvindo isso, Yifan congelou.
Até o patriarca Su parecia inquieto. Incapaz de se conter por mais tempo, Ifan desembainhou sua espada pela metade. Droga! Lin Bei, saia daí! O patriarca Su tentou contê-lo, mas a atmosfera já estava à beira da explosão. Dentro da sala de treinamento, Lin Bei guiava cuidadosamente a energia espiritual através dos meridianos de Su Miaoji. Ela mordeu o lábio e disse, Lin Bei, saia rápido. Lin Bei balançou a cabeça firmemente. Não posso simplesmente te deixar sozinha assim. Ele pensou seriamente. Este é o físico frio congênito fora de controle? Não acredito que o Ki da espada do coração da espada clara não possa te suprimir. Reunindo sua energia, ele tocou o ponto de acupuntura dela com o dedo. Aguente um pouco. Vou usar o Ki da espada para selar a energia fria. Mas as energias dentro de Su Miaoji de repente colidiram. Ela soltou um som de dor. Por que você? Pare rápido. Do lado de fora, uma energia fria aterrorizante começou a vazar pela porta da sala de treinamento. Ifan viu claramente, ouvindo as vozes de dentro, seu ciúme e raiva arderam ainda mais. O patriarca Su gritou ansiosamente. É a energia fria, está fora de controle. Lin Bei, proteja rapidamente os meridianos do coração da minha filha. Ifan não aguentou mais. Deixe-me arrombar a porta. Com um golpe furioso de sua espada, a porta explodiu em pedaços. Tanto Ifan quanto o patriarca Su correram para dentro. Vendo-os invadir, Lin Bei olhou para trás chocado. O que vocês estão fazendo? Nesse momento, o patriarca Su avançou, empurrando Lin Bei para o lado enquanto corria para verificar sua filha. Filha, você está bem? Ele perguntou ansiosamente. Su Miaoji acenou em resposta, garantindo que estava bem. Mas a expressão de Ifan escureceu de fúria. Ele rugiu, ouse tocar na minha mulher, e avançou direto para Lin Bei, atacando-o com sua espada. Lin Bei mal conseguiu bloquear o golpe com sua própria lâmina, embora a força por trás dele o fizesse lutar. Vendo isso, Su Miaoji gritou, Ifan, o que você está fazendo? Cego pela raiva, Ifan ativou sua técnica de cultivo. Uma energia carmesim piscou em seus olhos, e no instante seguinte, ele estilhaçou a espada de Lin Bei em 2 pedaços. Segurando a lâmina quebrada na mão, Lin Bei disse incrédulo, Ifan, não tenho queixas nem inimizade com você. Por que você quer me matar? Mas Ifan não ouviu. Ele atacou novamente, gritando, vou arrancar sua cabeça primeiro. Lin Bei cerrou os dentes. Você me forçou a fazer isso. Ele gritou, embora por dentro pensasse, como esperado do filho do destino. Em um confronto direto, ainda não sou páreo para ele. Felizmente, Su Miaoji está aqui. Nesse momento, Su Miaoji correu para a frente de Lin Bei, bloqueando o caminho de Ifan. Pare aí mesmo. Ifan, peça desculpas a Lin Bei imediatamente. Ifan olhou para ela incrédulo. Eu? Pedir desculpas para esse lixo? Miaoji, você deve estar brincando. Ele estava se aproveitando de você agora há pouco. A voz dela ficou fria. O Lin Bei estava me desintoxicando. Meu corpo frio perdeu o controle e ele usou o Ki da espada para suprimi-lo para que eu pudesse sobreviver. Ifan zombou. Isso parece bonito, mas quem sabe o que vocês dois estavam realmente fazendo naquele quarto? As palavras dele irritaram Su Miaoji. Enquanto isso, Lin Bei enxugou o suor da testa e pensou, eu não esperava por isso. Por pura sorte, Su Miaoji veria a verdadeira face de Ifan. Nada mal. Ifan ergueu sua espada novamente. Estou lhe dando uma lição inteiramente para o seu próprio bem. Além disso, ele arruinou sua inocência naquela noite. Você se esqueceu? O olhar dela se aguçou. Já que você tocou no assunto daquela noite, deixe-me te perguntar uma coisa. Você sabia sobre o conluio entre o grande ancião da família Lin e a sua família Yi? Ifan hesitou. Eu não sabia. Mas por dentro ele pensou, se eu soubesse que isso arrastaria Su Miaoji para isto, eu teria impedido a qualquer custo. Su Miaoji olhou para ele com desapontamento. Ifan, você realmente me decepcionou. Pare de dizer que sou sua mulher. A partir de agora, não temos nada a ver um com o outro. As palavras dela o atingiram como um raio. Seus olhos se tornaram cruéis. Você está terminando comigo por causa daquele lixo? Não se esqueça. Eu sou o único homem que realmente te trata bem. Nesse momento, Lin Bei passou por ele e tossiu levemente. Ifan, se você realmente a tratasse bem, por que não estava lá quando ela mais precisou de você? Por que aparecer só agora? Ifan o fuzilou com o olhar. O que um estranho como você saberia sobre meu relacionamento com a Miaoji? Por dentro, ele pensou, como Lin Bei ousa competir comigo? Eu preciso garantir a Su Miaoji o mais rápido possível. Virando-se para o patriarca Su, ele disse com confiança, Tio Su, para ser honesto, Miaoji e eu temos sentimentos um pelo outro há muito tempo. Eu vim hoje para propor casamento formalmente. Ele pegou um cartão espiritual e o apresentou.
Este é o meu presente de noivado, 100.000 pedras espirituais. Espero que o tio Su concorde em me deixar casar com a Miao-ji o mais rápido possível. Ouvindo isso, o patriarca Su ficou em silêncio. O salão inteiro ficou em silêncio. Então, de repente, Lin Bei caiu na gargalhada. Yifan lançou-lhe um olhar furioso. Do que você está rindo? Nunca viu tantas pedras espirituais antes? Lin Bei tentou conter sua diversão e respondeu, nada. Só pensei em algo interessante. Yifan virou-se para Lin Bei com um bufo frio. Estas 100.000 pedras espirituais equivalem à renda de um ano inteiro para a família Lin. Mesmo que você continue olhando, só pode observar com inveja. Tio Su, você realmente acha que isso é muito pouco? Miao-ji já perdeu a inocência. Eu já estou tendo uma grande perda ao concordar em me casar com ela. Até um lixo como Lin Bei conseguiu tocá-la. Oferecer 100.000 pedras espirituais já é dar muita moral à família Su. Tio Su, é melhor você pensar bem sobre isso. O patriarca Su ficou chocado. Que bela família Li, ele pensou amargamente. Eles conspiraram para prejudicar minha filha e agora estão nos chutando quando já estamos caídos. 100.000 pedras espirituais? Ele zombou interiormente. Isso não vale nada. Nesse momento, um cartão de pedras espirituais escorregou do bolso do patriarca Su e caiu no chão. Os olhos de Yifan se fixaram nele, sua expressão mudando instantaneamente. De quem é esse cartão? Antes que ele pudesse reagir, o patriarca Su calmamente se abaixou, pegou-o e guardou. Opa! Ele disse levemente. Que descuido meu! Eu quase perdi o cartão de pedras espirituais que Lin Bei me deu. Yifan olhou para Lin Bei, incrédulo. O quê? Ele é apenas um filho pródigo. Onde ele conseguiria um cartão de pedras espirituais? Tio Su, não se deixe enganar. Esse cartão provavelmente está vazio, certo? No momento em que suas palavras cessaram, uma pedra espiritual caiu de repente aos pés de Lin Bei. Depois outra e mais outra. Lin Bei casualmente pegou seu próprio cartão de pedras espirituais. Com um leve sorriso, ele moveu o pulso e um fluxo de pedras espirituais jorrou, empilhando-se atrás dele como uma pequena montanha. Com um tom relaxado e zombeteiro, Lin Bei disse, Irmão Yifan parece ter muitas opiniões sobre mim. Infelizmente, as pedras espirituais no meu cartão são muito mais do que sua pequena e miserável oferta. Yifan congelou. Seus olhos se arregalaram, sua boca ficou aberta. Se como isso é possível? Como você pode ter tantas pedras espirituais? Miao-ji, esse cara definitivamente tem segundas intenções. Não é como se você não soubesse o que ele fez antes. Não importa o que ele diga, não concorde com nada ainda. Fazendo uma expressão de mágoa, Yifan se virou para Miao-ji, mas ela já estava farta. Chega, ela gritou. Então ela olhou diretamente para Yifan. Yifan, pare de criar problemas por nada. Lin Bei não é tão insuportável quanto você afirma. Ele só me procurou para discutir o dom da espada. Yifan zombou, apontando diretamente para Lin Bei. Um lixo se escondendo atrás de uma mulher acha que é digno de discutir o dom da espada comigo? Lin Bei suspirou suavemente. Irmão Yifan ainda tem muito preconceito contra mim. Quanto ao dom da espada, eu na verdade sei uma coisa ou duas. No instante seguinte, Lin Bei atacou para frente. Uma afiada intenção de espada explodiu, mas o ataque passou raspando ao lado de Yifan, errando por um fio. Yifan ficou completamente atordoado. Seu queixo caiu. As pupilas de Su Miao-ji se contraíram. E isso não é apenas um coração de espada límpido. Esta é a união do céu e do homem. É incontáveis vezes mais difícil de alcançar do que o coração de espada límpido. Aqueles que o dominam podem usar uma parte de seu próprio poder espiritual para mobilizar 10 vezes o poder do céu e da terra, matando inimigos acima de seu nível. Desde quando Lin Bei se tornou tão forte, Lin Bei permaneceu calmo, espada quebrada na mão, irradiando confiança como um verdadeiro macho sigma. União do céu e do homem? Ele pensou, deve ser o efeito do método de cultivo de nível celestial dado pelo sistema. Ele riu por dentro. Este tapa na cara realmente é incrível. Do outro lado, a expressão de Yifan escureceu de raiva. Eu não esperava que Lin Bei alcançasse o coração de espada límpido e até dominasse a união do céu e do homem. Ele está um estágio inteiro acima de mim no dom da espada. Ainda assim, sua base de cultivo é mais fraca que a minha. Se eu realmente quisesse matá-lo, não seria difícil. Ele zombou em voz alta. Qual é o sentido de ter um forte dom da espada? Com o seu reino, você não serve nem para carregar meus sapatos. Antes que Lin Bei pudesse responder, Su Miao-ji deu um passo à frente. A esgrima de Lin Bei está acima da minha. Se ele não é qualificado, então eu sou ainda menos qualificada para me tornar a esposa do tão chamado grande gênio Li Fan. Vou fingir que o pedido de casamento nunca aconteceu. Pegue seu cartão de pedra espiritual de volta. Yifan ficou lá, completamente atordoado. Enquanto isso, Lin Bei estava rindo por dentro. Firme.
A missão de obstruir o pedido de casamento de Ethan está quase completa. Bem quando Sumi Algi se virou para sair, Ethan gritou de repente, pare! Ele levantou a mão e um anel de armazenamento brilhante apareceu. Sumi Algi, se você vai casar ou não provavelmente não depende mais de você. Depois disso, Ethan enfiou a mão em seu anel de armazenamento e tirou uma flor. No momento em que ela apareceu, ele a ergueu e disse calmamente, dê só uma olhada. Sumi Algi se virou, e no instante em que seus olhos pousaram na flor, seu corpo inteiro congelou. Ela ofegou bruscamente. E isso é uma flor de chama de sangue? Ao mesmo tempo, o patriarca socorreu para a frente. No momento em que ele viu a flor claramente, seus olhos se arregalaram em choque. É realmente uma flor de chama de sangue. Com isto, a energia fria no corpo da minha filha pode ser suprimida. Mialgi está finalmente salva. E Ethan se ergueu, transbordando de confiança. Ele sabia que já tinha vencido. O patriarca agarrou a mão de Ethan com força. Ethan, peça o que quiser. Minha família pagará qualquer preço para obter esta flor de chama de sangue. Ethan sorriu fracamente. Eu planejava originalmente dar esta flor de chama de sangue para Mialgi como uma surpresa em nossa noite de núpcias. Mas agora parece que a família prefere pedras espirituais. O patriarca assentiu sem hesitação. Eu entendo. Eu aceito sua proposta. Espere. Antes que ele pudesse terminar, Lin Bei deu um passo à frente e o interrompeu. Ele apontou diretamente para Ethan. Uma surpresa para a noite de núpcias? Ao dar a ela a flor de chama de sangue, você está tentando matar a senhorita Su? Ethan zombou. Não finja ser um especialista quando você é ignorante. A flor de chama de sangue é de fato veneno para pessoas comuns, mas pode suprimir a energia fria dentro do corpo de Mialgi. Mesmo que você empilhe pedras espirituais até formar uma montanha, ainda não consegue curar um físico frio. Eu, no entanto, posso salvar a vida dela. O que você tem para competir comigo? Sumi Algi se aproximou de Lin Bei e disse suavemente, Ethan está certo. Sem a flor de chama de sangue, eu morreria aos 22 anos assim que a energia fria perdesse o controle. Ethan olhou para Lin Bei com zombaria. Você entende agora? Por dentro, ele zombou friamente. Você não pode comprar um tesouro celestial como a flor de chama de sangue, não importa quantas pedras espirituais você tenha. Eu gostaria de ver como Lin Bei planeja roubar minha mulher. Lin Bei encarou a flor por um momento e depois falou calmamente. É verdade que a flor de chama de sangue pode suprimir um físico frio. No entanto, seu veneno Yang não pode neutralizar a energia fria. Apenas a suprime temporariamente. Ambas as forças continuarão a corroer o corpo. A pessoa pode viver, mas seu corpo ficará praticamente arruinado. Quando essa hora chegar, esqueça o cultivo. Segurar uma espada já será um luxo. Os olhos de Sumi Algi se arregalaram em choque. Eu não posso cultivar? Estou destinada a ser separada do dom da espada para sempre? Ela olhou para as próprias mãos, tremendo. Se eu nunca mais puder segurar a espada pelo resto da minha vida, então prefiro não viver esta vida. O patriarca correu para o lado dela, com pânico na voz. Minha filha, não faça isso. O pai já perdeu sua mãe. Eu absolutamente não posso te perder também. Ethan colocou a mão gentilmente no ombro de Sumi Algi. Mialgi, seu pai está certo. Sobreviver é mais importante do que qualquer coisa. Mesmo que você perca seu cultivo, eu a protegerei. Mas, no fundo, Ethan estava sorrindo como um demônio. Perder o cultivo dela? Isso não é ainda melhor? Desse jeito, ela será um caldeirão perfeito. Relutantemente, Sumi Algi abaixou a cabeça. Eu concordo. Naquele momento, Lin Bei de repente avançou e arrancou a flor da mão de Ethan. Ele a examinou calmamente e disse, você diz que ela vai viver só porque você diz? A senhorita Su não tem um físico frio comum. Ela tem um físico frio congênito. O patriarca assentiu rapidamente. Isso mesmo. Minha filha de fato nasceu com um físico frio congênito. Há algum problema? Ethan arrancou a flor de volta, rugindo com raiva. Pare de tentar semear a discórdia. Eu tenho a flor da chama de sangue. O que você tem? Pedras espirituais podem salvar pessoas? Lin Bei colocou sua espada quebrada sobre a mesa. Então ele abriu as mãos calmamente. O efeito medicinal da flor da chama de sangue só pode suprimir um físico frio padrão. Com um físico frio congênito, não demorará muito para que o veneno Yang seja completamente exaurido. Quando a energia fria retaliar, ela apenas terá uma morte mais miserável. Ele continuou calmamente. Para suprimir um físico frio congênito usando a flor da chama de sangue, seria necessário consumir uma a cada 6 meses, aproximadamente. Irmão, você fala com tanta lógica. Certamente, você já preparou o suficiente para o longo prazo. Certo? Cale a boca. Ethan gritou. Por dentro, o pânico explodiu. Droga. Eu realmente não pensei nisso. Vou apenas blefar para sair desta. Eu destruirei a família Lin mais tarde.
Lin Bei inclinou a cabeça ligeiramente. Não me diga. O irmão Yi na verdade não sabia. Isso é uma questão de vida ou morte. Não há espaço para descuido. Li Fan apontou para Lin Bei furiosamente. Você, um lixo que não faz nada além de comer e dormir, ousa me dar um sermão? Se você é tão capaz, então salve Sumi Aoji. Vamos ver que tipo de remédio espiritual você consegue arranjar. Lin Bei assentiu sem hesitação. Poder salvar a senhorita Su, eu não poderia pedir nada mais. Quanto ao remédio espiritual, ele enfiou a mão no bolso calmamente. Eu tenho algo que desejo dar a ela. No momento em que sua mão se moveu, um fluxo de energia espiritual azul começou a vazar de seu bolso. No momento em que o patriarca Su sentiu aquela aura, seu corpo inteiro enrijeceu em choque. Esta é exatamente a mesma sensação de quando o físico frio de Miaoji entra em erupção. Logo Miaoji também se virou para Lin Bei, encarando-o com os olhos arregalados, o coração batendo forte. O que ele está prestes a tirar? Ao mesmo tempo, Ifan estava completamente atordoado. Sua boca estava aberta enquanto o terror se insinuava em seus olhos. Este fluxo de energia fria é horripilante. Então Lin Bei calmamente pegou um tesouro e o ergueu para que todos vissem. Este é um tesouro que troquei usando 10 tipos de remédios espirituais supremos. Até mesmo tratar um físico frio congênito não é um problema. Por dentro, Lin Bei estava chorando rios. Pelo bem de curar sua doença, apenas me perdoe por contar uma pequena mentira. Tudo é para salvar minha própria vida. Ele então entregou o tesouro para Sumi Aoji e disse levemente, afinal, a senhorita Su é minha amiga íntima no dão da espada. Sumi Aoji olhou atordoada para o tesouro em suas mãos. A energia fria dentro do meu corpo está se tornando muito mais dócil. Esta é a primeira vez que me sinto assim. Que tipo de tesouro Lin Bei realmente trocou? Ela olhou para ele, comovida. Lin Bei, eu não esperava que você fosse tão longe por nossa amizade como companheiros taoístas. Um sorriso brilhante floresceu em seu rosto, seus olhos brilhando com admiração. Que mente aberta! Não é de admirar que você tenha conseguido compreender o coração da espada clara. O patriarca Su pressionou a mão na testa. Minha filha tola, que tipo de companheiro taoísta arrisca a vida para salvar alguém assim? Mesmo assim, ele ainda estava profundamente abalado. Mas o que exatamente Lin Bei tirou? Ifan olhou fixamente para o tesouro na mão de Lin Bei, depois zombou apontando para ele. Exalando arrogância selvagem. Você acha que pode falar grosso só porque tirou um tesouro qualquer do qual ninguém nunca ouviu falar? Quem sabe se essa coisa é apenas bonita, mas completamente inútil. Lin Bei cerrou o tesouro com força no punho. No mínimo, é mais poderoso que a sua flor da chama de sangue. No momento em que ele terminou de falar, a energia do tesouro de Lin Bei jorrou para fora. Afetou diretamente a flor da chama de sangue de Yifan. Seu caule dobrou. Suas chamas diminuíram. Sua vitalidade se esvaiu rapidamente. Na frente do tesouro de Lin Bei, a flor da chama de sangue parecia totalmente patética. Quando Yifan viu sua flor murcha, foi como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Minha flor da chama de sangue realmente murchou? Droga! O patriarca Su ficou sem palavras, com a boca aberta. Espere. Essa energia fria é muito superior a um físico frio congênito. Poderia ser este o tesouro do frio extremo? A medula de jade de gelo? Lin Bei ergueu o tesouro com orgulho. Correto. Este é um objeto extremo. O tesouro da região norte, a medula de jade de gelo. Ifan agarrou sua flor murcha, seus olhos queimando de ódio. Este desgraçado arruinou meus planos novamente. E esta medula de jade de gelo, apenas sua energia fria emitida pode fazer uma flor da chama de sangue murchar. Eu nunca sequer ouvi falar de um tesouro tão absurdo. O patriarca Su hesitou e perguntou, mas a medula de jade de gelo é realmente útil para um físico frio congênito? Eles são da mesma origem. Isso não iria apenas piorar a condição? Lin Bei olhou para o tesouro calmamente. Se a medula de jade de gelo for dada a alguém com um físico frio comum, de fato não é diferente de veneno. Então ele a aproximou de Sumi Aoji. A energia fria surgiu ainda mais forte. Mas para um físico frio congênito, a medula de jade de gelo permite que a energia fria seja totalmente controlada. Ela resolve o problema na raiz e pode até aprimorar o talento do físico frio congênito. Os olhos de Sumi Aoji brilharam de alegria. Então minha energia fria nunca mais entrará em erupção. Pode até fortalecer minha constituição e melhorar meu cultivo. Lin Bei sorriu por fora. Por dentro, ele já estava calculando. Desde que eu conserte a constituição de San Yaoji, ganharei um protetor incomparavelmente forte para garantir minha sobrevivência e futuro. Isso não é muito mais fácil do que cultivar por conta própria? O patriarca Su respirou fundo. Lin Bei, esta medula de jade de gelo pode ser transferida para a família Su? Eu lhe darei quantas pedras espirituais você quiser. Lin Bei sorriu levemente e fechou os olhos.
Um tesouro supremo deste nível não pode ser comprado com pedras espirituais. Além disso, em termos de classificação, minha medula de jade de gelo está 3 classificações inteiras acima da flor da chama de sangue de Ifa. Eu entendo, disse o patriarca Shu em voz baixa. Ele cerrou o punho com força. Pedras espirituais, tesouros celestiais. Ele se esforçou tanto. Há apenas uma coisa que ele quer. Então, em um tom sério, mas estranhamente casual, ele declarou, dou meu consentimento para que você se case com minha filha. No momento em que Lin Bei ouviu isso, ele congelou. Seus olhos ficaram vazios. Sua boca se abriu. Ele quase começou a babar enquanto raios pareciam estalar ao seu redor e o suor escorria por suas costas. Por dentro, ele gritou, não. Eu só queria conquistar a família Sui e usá-los como um trunfo para a sobrevivência. Como isso se transformou em casar com Sui Miaoji? Do outro lado, Sui Miaoji corou furiosamente, abanando as mãos. Pai, que absurdo você está falando. Ele e eu somos apenas amigos. No entanto, lá no fundo, seu coração disparou. Seu casamento com Lin Bei? Isso é rápido demais. Pelo menos comece como namorado e namorada. Antes que as coisas pudessem sair do controle, Lin Bei deu um passo à frente abruptamente. Espere. Eu discordo.